Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. É o texto onde nós estaremos refletindo nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, eu pedi que os irmãos viessem, porque eu tinha algo muito importante para falar, mas eu vou deixar para o final. Algo maravilhoso, embora que realmente é muito importante, algo que já até sabem, mas a gente vai estar reforçando e comentando. Provérbios capítulo 19, versículo 21, para a glória de Jesus. Quero louvar a Deus pelos nossos irmãos que nos acompanham pela rede social. Deus te abençoe e continue aí assistindo o culto. Compartilhe com outras pessoas para que eles também possam receber a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o que, irmãos? Propósito do Senhor, o conselho do Senhor, decreto do Senhor. Você vai ver as diversas traduções da Bíblia, cada uma aí com dessas palavras: decreto, propósito, os planos do Senhor. Você pode fechar seus olhos e orar comigo para a glória de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai de amor e graça, eu quero louvar ao Senhor nessa noite pela sua santa e gloriosa palavra que será ministrada nessa noite. Deus, eu creio muito na ação do teu Espírito. Eu creio muito na manifestação da sua glória. Eu creio muito que o Senhor está presente neste lugar. Eu creio muito, Deus, que o Senhor, como Deus onipresente, não está apenas falando ao nosso coração e agindo neste lugar, mas também está agindo no coração de todos esses que nos acompanham pela rede social, tanto agora presencialmente, ó Deus, quanto também depois de gravado, Deus, que o Senhor possa derramar o seu poder e que essa palavra de fato possa mover o coração, possa agir na vida de cada um, trazendo, ó Deus, a consciência da necessidade de poder entender os propósitos do Senhor. Eu oro pedindo que o Senhor intervenha em cada vida, haja de maneira especial. Deus querido, eu quero te louvar e te glorificar por tudo que o Senhor tem feito, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor, irmãos, fica à vontade para adorar a Deus. Fica um pouco mais perto, os irmãos. Gostei dessa rodinha. Amém, querido, poderia sentar. Como diz Rick Warren no livro que nós acabamos de ler, Uma Vida com Propósito, o pior da vida não é a morte, e sim viver sem conhecer, sem os propósitos de Deus. É isso que Rick Warren diz no seu livro. Outro também que diz sobre propósito, Albert Einstein, ele diz: se quiser ter, acompanha com nós aí na telão mesmo. Se quiser ter uma vida plena, prenda o quê? A um propósito, não as pessoas, nem as coisas. Você já ouviu falar desse camaradinho, né? Albert Einstein. Se você quiser viver uma vida plena, prenda a propósitos e não a pessoas e não a coisas. E tem hora que a gente está mesmo preso não a pessoas e nem as coisas, mas também estamos presos a circunstâncias, a fatos que nos ocorreram no passado. Quantas pessoas largaram de viver a vida porque um fato que aconteceu na vida dela em um determinado momento marcou tanto ela que ela parou de viver a sua vida e começou a se lamentar pela perca que teve, pela traição que sofreu, pela calúnia que sofreu, a falta de perdão. E aí essa pessoa começa a ter uma vida pautada nas circunstâncias e não no propósito. Amado, a gente sabe uma frasezinha que eu sempre repito nas ministrações, volta e meia eu falo dela, de um livro, de um poema que eu li há um tempo atrás, ainda quando era professor do ensino médio, e que nunca mais eu esqueci: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Uma vida que não tenha um sentido, uma vida que não tenha propósito, uma vida que não tenha significado, é uma vida que você não tem prazer nela. Tem muita gente que existe, ela existe, mas ela não vive.
E viver é diferente de existir. Viver é diferente de existir. E tem pessoas que estão existindo sobre a face da terra, mas ela não vive. Porque viver é exatamente curtir essa vida dentro dos padrões que Deus nos dá. É viver de maneira que agrade ao Senhor. É de maneira que Deus seja louvado. E às vezes as pessoas não conseguem viver exatamente porque está atrelado às circunstâncias do passado. Se você se lembrar muito bem, quem fez o Lidere 1, nós tivemos uma aula em que falamos sobre livrando, das coisas do passado. Enquanto nós não libertarmos das coisas que nos aconteceu, dificilmente vamos conseguir viver aquilo que Deus tem para a gente no futuro. Por isso que Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. E você pode começar então perguntando: como você tem vivido? O que tem pautado a sua história? O que tem pautado a sua vida? No versículo que nós lemos como fundamento inicial dessa mensagem, Provérbios capítulo 19, verso 21, diz: muitos são os planos do homem, mas o que vai prevalecer é o propósito, é o decreto, é a vontade, é o querer de Deus. Mas isso não significa que você não tenha que fazer planos. Isso não significa que você tenha que desistir do seu futuro. Ah, mas se que prevalece o propósito de Deus é o decreto dele, a vontade dele, então não vale a pena planejar. Pelo contrário. A Bíblia diz que nós precisamos planejar, precisamos projetar, mas entendendo que, por mais que você planeje e projeta, o que vai prevalecer sempre é o propósito de Deus. E sabe por que a Bíblia está dizendo isso? Porque os seus projetos e seus planos não vão mais ser de acordo com o que você acha, ou de acordo com o que você deseja, ou de acordo com o que você quer, ou de acordo com o que te aconteceu. Os seus projetos e planos serão pautados de acordo com os propósitos de Deus que você já conhece quais são. Quais são? Nós estamos encerrando hoje a 13ª pregação de 14. Olha, gente, 14 ministrações. Só falando desse tema, desses 40 dias com propósito. Uma palavra melhor do que a outra, no sentido de conteúdo, no sentido do que Deus tem ministrado em nossos corações. Eu não sei, todas estão gravadas, glória a Deus por isso, você pode revisar todas elas. Mas estamos aqui o antepenúltimo culto, falando dessa campanha 40 dias com propósito. 40 dias concluiu, mas as mensagens continuam. O que eu quero dizer é que nesses 40 dias, nós temos aprendido que o ser humano precisa de 3 coisas fundamentais. Ele precisa de ter um sentido. Ele precisa compreender o porquê que ele existe. E ele precisa ter uma razão para existir. E nós, às vezes, ainda não caímos a ficha sobre isso. Então, hoje, nessa antepenúltima palavra, eu quero trazer para vocês 2 textos. Porque a Bíblia Sagrada tem diversos textos que você poderia falar assim: olha, esse versículo é o versículo-chave. Não existe um versículo melhor do que o outro na Bíblia, ou maior do que o outro, ou mais importante do que o outro. Mas existem versículos que resumem de uma maneira simples e objetiva os propósitos de Deus que são revelados sobre toda a Bíblia. E é por isso que eu quero convidar você a prestar atenção e vamos ver os propósitos de Deus em 2 versículos ou em 2 textos. E o primeiro dele é Marcos capítulo 12, versículo 30 ao versículo 31. Que diz o seguinte: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E o segundo mais importante é esse: ame-os como você ama a você mesmo.
Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. E é isso que o primeiro texto, eu quero deixar para você. Esse primeiro texto fala acerca dos dois maiores mandamentos. O primeiro é amar o Senhor nosso Deus, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho mais. E o segundo é amar as pessoas como você ama a você mesmo. E Jesus é muito bem claro: não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. Se Jesus está dizendo que esses dois mandamentos são mais importantes do que qualquer outro na Bíblia Sagrada, eu vou duvidar? Eu acredito que não. Eu não. Você duvidaria? O segundo texto que eu quero convidar os irmãos a refletir é Mateus capítulo 28, versículo 18 e versículo 19. Que diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amados, o primeiro texto que nós lemos diz acerca do maior mandamento. E agora nós estamos vendo o texto da maior missão. Da maior missão. E nesses dois textos se fundamenta todos os 5 propósitos que nós temos aprendido nesses 40 dias. E a mensagem de hoje nada mais é do que relembrar os irmãos esses 5 propósitos. E não apenas relembrar, mas para que os irmãos fixem em seus corações os 5 pilares pela qual nossa igreja está vivendo, vai viver pelo resto do tempo que o Senhor nos permitir aqui. Amém? Por isso, eu quero ministrar nessa noite sobre o mais importante propósito, o fundamento do propósito, que é o amor. O amor se fundamenta, é a raiz. A Bíblia diz que um homem sábio edificou a sua casa sobre a rocha. Se você sabia muito bem que a rocha representa Jesus. É Jesus. Só que detalhe, a Bíblia diz que quem não conhece Deus, ou quem não conhece o amor, não conhece Deus, porque Deus... Então nós temos, a rocha é igual a Jesus, e o amor é igual a Deus. E Deus e Jesus são as mesmas pessoas. Percebe isso aí? Está dando para entender? A rocha é Jesus, o amor é Deus. Então a nossa vida, para que os propósitos de Deus se cumpram, precisa estar fundamentado no amor. Irmãos, esse negócio que nós estamos falando aqui de propósito, nesses 40 dias, agora 43, 44 dias já, já perdi até a conta, de propósito que nós estamos falando, não vai fazer mudança nenhuma aí nessa igreja, não vai fazer mudança nenhuma na sua vida, se não tiver o fundamento do amor. Amar não apenas com as palavras, amar é atitude. É por isso que nós vamos falar hoje sobre cinco raízes, 5 pilares, na qual o amor é edificado. E o primeiro dele, nós vamos compreender que é amar a Deus. Repita comigo: amar. O amor a Deus, irmãos, é igual a adoração. Toda vez que você vê algum símbolozinho, se agora, hoje estou apresentando oficialmente os símbolos que vai reger os nossos propósitos. Toda vez que você vê aquela pombazinha ali, em uma das coisas que a igreja fazer, você vai perceber que ali está sendo contemplado dos nossos propósitos, o propósito de adoração. O texto diz: ame o Senhor seu Deus
com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós precisamos amar a Deus com todo o coração. E sabe o que o coração representa? Sentimentos. O coração é a sede do sentimento dentro da Bíblia Sagrada. É claro que não estamos falando desse coração físico. Estamos falando dos sentimentos. Então Jesus está dizendo, todo o seu sentimento de amor precisa estar voltado para Deus. Todo o sentimento. Você não pode amar mais ninguém, nada nessa vida, nenhum objeto, nenhuma outra coisa, senão o Senhor. E é interessante dizer que o texto está dizendo, amar o Senhor acima de todas as coisas. Amar a Deus de todo o nosso coração. Mas o texto também diz, amar o Senhor de toda nossa alma, nossa mente. E isso significa que você precisa amar o Senhor com seu espírito, a sua alma, melhor dizendo, é o espírito. O texto diz amar o Senhor com sua mente, e isso é amar com a razão. E o texto diz amar com suas forças, isto é corpo físico. Percebe isso? Eu amo a Deus com os meus sentimentos, eu amo a Deus com o meu espírito, eu amo a Deus com o meu racional, eu amo a Deus com o meu corpo, eu louvo a Deus com o meu corpo. Por muito tempo a igreja tentou excluir a racionalidade da espiritualidade. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar teologia, eu tinha mais ou menos uns 16, 17 anos, e um pregador chegou para mim, alguém, né, enfim, não vou falar da índole depois que eu descobri dele e tal, mas ele chegou para mim e disse assim, Patrick, você tem que ter algum cuidado. Esse negócio, quando começa a estudar teologia, a pessoa vai perdendo a espiritualidade, ele fica muito racional. Ele fica começando a querer entender tudo da Bíblia, e aí isso vai começando a matar a fé do cara. Irmão, você acredita que eu quase acreditei nisso? Você acredita que eu quase abandonei meu curso de teologia, o básico na época, antes de eu fazer o seminário, antes de terminar a faculdade, antes de fazer a faculdade? Eu estava fazendo um básico, igual os irmãos aqui estavam fazendo pelo instituto. Irmãos, quase que eu parava, porque na cabeça daquele pregador, ele não tinha teologia, ele entendia que quando você começava a estudar a Bíblia Sagrada e começar a refletir sobre a Bíblia Sagrada, começar a investigar o texto sagrado de maneira muito mais minuciosa, de maneira racional, isso excluiria a espiritualidade. E é isso a mentalidade que muitas pessoas têm hoje. Por isso que muita gente não gosta de estudo bíblico, por isso que muita gente não gosta de refletir o texto bíblico, não gosta de investigar, porque ele acredita que, não, pastor, eu prefiro ficar na minha fé, eu prefiro ficar na minha espiritualidade, orar a Deus, pedir a Deus revelação do alto. Eu prefiro falar. Irmãos, tem gente que abomina fazer esboço. Meu esboço está aqui, irmão. Opa, acabei apagando. Apaguei, rapaz, desliguei meu computador aqui. Tem gente que abomina. Eu não venho para cá, está aqui, ó. Meu esboço. Senta lá, copio, digito, coloca aqui. Pastor. Quando você prega no esboço, você fica engessado, o Espírito Santo de Deus não age. E eu queria muito, irmãos, compartilhar com vocês. Eu não estou dizendo que a ação do Espírito Santo não fala, não age, pelo contrário. Para uma mensagem chegar aqui, tem que ter oração. Para a mensagem chegar a vocês, tem que ter entrega ao Senhor. Porém, todavia, isso não exclui a investigação bíblica. Por exemplo, o livro de Apocalipse. A maioria do livro de Apocalipse foi dado a João através de quê? De visão, revelação, mega espiritual. Se você me perguntasse talvez qual o livro mais espiritual da Bíblia, eu te responderia sem nenhuma dúvida, Apocalipse. O camarada está lá na ilha de Patmos e vem o Senhor, arrebata ele em espírito, dá a ele umas visões que para ele começar a entender o que é, ele não sabe nem explicar. Ele começa a falar umas coisas loucas. Uma mulher com sol nos pés, o que é isso? Os cavalos com cauda de escorpião,
com isso e com asas, enfim. E ele ainda, os gafanhotos, né? E ele começa a tentar traduzir nas nossas palavras humanas uma coisa que o homem está vendo no mundo espiritual e que não é quase que incompreensível. Quando você lê o livro de Apocalipse, você está vendo muita figura de linguagem, muita coisa, 7 taças, 7 trombetas. Ele chora, João chora, quando ele vê o livro e que não tinha ninguém digno de abrir o livro. As palavras que João fala ali é exatamente tentando traduzir um pouquinho do que ele estava vendo, e as palavras eram poucas para expressar diante de tão grandiosa visão. Mega, super espiritual. Porém, todavia, na mesma Bíblia, tem um livro chamado Evangelho segundo Lucas. E o camarada, para escrever o livro, ele teve que ir atrás de Pedro, perguntar: Pedro, me conta aí como foi andar com Jesus. Ele teve que ir andar de Marcos: ô Marcos, você que era discípulo de Pedro, fala aqui para mim. Ele teve que andar e procurar e perguntar. Ele começa dizendo no capítulo 1 de Lucas que ele investigou. Ele pegou a bolsinha, o caderno, a caneta, a pena, o pergaminho e foi atrás de um por um. Conta para mim, senta aqui e vai contar. Conta para mim, ele foi registrando. Irmão, racional, investigação, humano. Na mesma Bíblia, falando do mesmo Jesus, com o mesmo peso de espiritualidade. Então tem pessoas que julgam a espiritualidade de uma pregação pelo barulho que o pregador faz, pelas línguas estranhas que fala, pelo choro que tem. Você precisa julgar a espiritualidade de uma pregação pelo conteúdo que ela transmite, não pelas manifestações estereotípicas que o preletor ou a pessoa tem. Faz sentido? É por isso que o Senhor está dizendo: amar a Deus, adorar a Deus. Você precisa adorar a Deus com tudo, não apenas com uma das suas áreas. Se eu só adoro a Deus apenas na faixa etária, ou se eu amo a Deus apenas na área da nossa espiritualidade, da nossa alma, eu estou deixando de amar a Deus com a minha mente. Eu estou deixando de adorar a Deus, amar a Deus com o meu corpo físico. O que Jesus está dizendo é que Deus precisa ser amado por nós com todo o nosso ser. Em João capítulo 4, verso 24, diz o seguinte: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito, mas também em verdade. Não é apenas em espírito, mas é em verdade. Porque, irmão, não tem como você ser espiritual na mentira. Não tem como ser espiritual no engano. Não tem como ser espiritual na falsidade. A minha vida humana precisa estar alinhada à minha vida espiritual. Isso chama autenticidade. Autenticidade. Nós, como cristãos, precisamos amar a Deus de maneira autêntica. Por isso que você não precisa esconder seus sentimentos. Irmãos, eu sei que quem convive comigo já há um bom tempo vai perceber quando eu estou chateado, quando eu estou triste, quando eu estou angustiado com alguma coisa, quando eu não estou bem de saúde. Porque isso é ser autêntico. Não, se tem uma coisa que eu não faço é usar máscara na frente de ninguém. Eu sou o pastor Patrick aqui, como eu sou na minha casa, como eu sou na rua, onde você me vê. Porque nós precisamos ser adoradores que têm uma vida espiritual sadia, porque o Senhor está querendo, está chamando. Sim, esses adoradores, o Senhor está à procura. Mas Ele também está à procura tanto de uma adoração espiritual, quanto de uma adoração verdadeira. Verdadeira. Me desculpe, irmãos, eu não quero que seja juízo, muito pelo contrário, eu sou aqui como pastor. Mas eu tenho uma certa impressão que muitos dos choros que acontecem nas igrejas são puramente emocionais. Eu tenho uma sensação
que muita coisa que a gente vê estereótipicas são teatros para mostrar uma pseudo-espiritualidade. Porque aquilo que se manifesta dentro dos templos não se representa e não se multiplica fora dele. Porque a boca que está aqui chorando, adorando a Deus e tal, é a mesma que quando chega lá conta fofoca. É a mesma que quando chega lá mente. A mesma mão que aplaude aqui, a que agride a mulher dentro de casa, ou a mulher agride o marido, né? Dentro de casa. Por que o Senhor está procurando adoração espiritual e também verdadeira? Porque a nossa adoração tem que ser autêntica. A minha vida tem que ser um livro aberto para Deus. Não que se você fechar para Ele, Ele não vai ver. Claro que Ele vê, Ele conhece. Quando alguém fala assim, pecado oculto, não é oculto para Deus, é o culto que você acha que é oculto para Deus. Mas não, mas Deus vê. Eu gosto muito de um senhorzinho, lá em Itaiobeiras conheci, ele conta uma história bem engraçada, mas a parte da história é a seguinte, que um dia um pai e o filho foi roubar milho na roça, e o pai falou para o menino assim, vê se você está olhando, aí vê se está vendo alguém aí. Aí o menino falou, está vendo não, pai? E o menino falou assim, o pai falou assim, você olhou para tudo quanto é lado? Eu olhei, pai, não está vendo não. Aí o pai falou assim, olha direito, tem gente vendo. Tem não, pai, pode, vai lá. Ele falou assim, olha para cima. Olha para cima. Na hora que o menino olhou para cima, ele está te vendo. Essa foi uma lição que o pai quis ensinar para o menino. Que não importa o que você faça. Você pode olhar para todos os cantos e ninguém está te vendo. Mas se você olhar para cima, tem um cara lá que está 24 horas de olho em tu e em mim. É por isso que quando ele está dizendo, eu estou buscando adoradores, eu não estou buscando adoradores que só espiritualiza tudo. Eu estou buscando adoradores que vivam aquilo que diz adorar, que vive e que anda em retidão e integralidade diante de mim. Aleluia. Amar a Deus, irmãos, é muito mais do que palavras. Amar a Deus é muito mais do que músicas. Nós aprendemos isso nesses 40 dias. Louvar a Deus é você fazer Deus se agradar de você. É Deus sorrir. Esse é meu filho, essa é minha filha. É por isso que eu mandei meu filho morrer por ele, porque vale a pena. Eu vejo Deus falando de Jó, com toda a alegria. Satanásão vem, cadeirudo, e Deus vira para ele, você viste meu servo Jó? Tipo, não tem ninguém na terra semelhante a Jó. Deus se alegra com Jó, porque Deus está olhando para ele e fala, rapaz, boa, é isso aí. Deus olha do céu e vê Jesus, o filho dele, e diz, está aí, esse é meu filho, a qual eu tenho um grande prazer. Só que Deus fala isso com Jesus, quando Jesus tem 30 anos. 30 anos. Com 30 anos, Deus está falando, olha, esse camarada viveu 30 anos, sem ninguém conhecê-lo direito. Como filho de José, como filho de Maria, nem história escrita sobre ele tem. Fala de Jesus com 20 anos. Quando ele tinha 21, ninguém sabe. Ninguém conhece a história de Jesus, a não ser nos seus 8 primeiros dias de nascido, quando ele está em completa 12 anos de idade, e depois quando ele está com 30. Só que Deus está falando, vocês não conhecem a vida dele antes dos 30, mas eu conheço ele desde a eternidade, e esse cara me dá muita alegria. A pergunta que eu faço para você é, você tem dado alegria ao Senhor ou você tem entristecido a Ele? Eu alegro o coração do meu Deus quando eu vivo aquilo que eu ministro, canto, adoro. Por isso que a adoração ela é espiritual, mas ela precisa ser verdadeira, ela precisa ser autêntica. Eu peço a Deus misericórdia de minha vida, porque eu já me peguei cantando músicas, adorando a Deus, e depois falei, meu pai, eu acabei de cantar isso, mas eu parei para pensar aqui, eu não estou vivendo esse negócio não, Senhor, me perdoa. Me tira da hipocrisia. Me tira da hipocrisia, porque cantar o que não se vive é hipocrisia. E o Senhor diz que os hipócritas não herdarão o reino do céu. Paulo diz que ele reduzia o corpo dele à escravidão, para que ele não viesse ser pego naquilo que ele ensinava aos outros. Rapaz, pensa o que é isso.
Irmãos, pensa o que é você acordar todos os dias e falar: Senhor, eu vou pregar hoje. E a mensagem que eu vou trazer para a igreja hoje é uma mensagem que antes de eu levar para ela, eu preciso trazer para a minha vida. Tem gente que tem medo de pregar. Ah, pastor, nem vou pregar, nem vou cantar, não vou ministrar, não vou evangelizar, porque como que eu vou falar para os outros aquilo que eu não estou vivendo? Aí a pergunta é: você vai deixar de fazer o que Deus te chamou para fazer, ou você vai deixar de fazer o que te atrapalha de fazer o que Deus te mandou fazer? Deu para pegar? Não deu para pegar? Você vai deixar de fazer porque a sua vida não está de acordo aquilo que você vai ensinar o povo a fazer? Você vai deixar de fazer? Vai deixar de cantar? Vai deixar de pregar? Ou você tem que deixar de fazer o que está te atrapalhando de fazer o que Deus te mandou fazer? Se Deus me mandou pregar e tem algo me atrapalhando para que eu não pregue, Deus me livre disso. O profeta Isaías disse: Senhor, ai de mim, porque eu sou homem impuro, habito no meio de um povo de lábios impuros. O que está dizendo? Senhor, eu queria tanto fazer sua obra, mas a boca, os meus lábios, a minha vida não está legal. A Bíblia diz que o serafim vai lá e pega brasas vivas do trono de Deus, toca nos lábios. Isaías diz: pronto, se o problema era esse, está aqui. Eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, que aquilo que está te impedindo de viver esse primeiro propósito diante do Senhor, nesta noite caia por terra, para que você de fato se torne livre para fazer o que Deus te chamou para fazer. Você pode adorar a Ele por isso. Aleluia! Liberta no Senhor. Aleluia! Que você possa queimar seus carros, fazer o churrasco das suas vacas, afundar seus barcos, para que você possa de fato fazer o que o Senhor te chamou, a adorar a Ele com a inteireza do seu ser. Mas nós sabemos que os propósitos de Deus não se resumem apenas em adoração. Os propósitos de Deus também nos fala acerca da o quê, irmão? Da comunhão. Aquele é o nosso símbolozinho da comunhão. Cada pontinho daquele é nós, que se multiplica, que se conecta, que se envolve. Amar, e quando se fala de comunhão, está falando de amar quem? A família de Deus. Gente, eu não vi a reportagem. Confesso para vocês que eu só ouvi as críticas. Eu ouvi muita gente, enfim, falando mal da Bruna Marquezine em um podcast, não sei se vocês acompanham, que ela disse o seguinte: Jesus é um cara legal, Jesus é um cara bacana, do jeito dela, né? Ela vai numa célula ela frequenta uma célula de uma igreja, e alguns falam que ela tinha até se convertido. Enfim, eu não sei como que é a história, eu não conheço a Bruna não, tá? A não ser a minha e a irmã que estamos congregando aqui. Enfim, porém, lá no podcast, eu acredito que alguém perguntou ela sobre isso. E ela respondeu o seguinte: Jesus é um cara legal, ele é gente fina. O problema são o fã-clube de Jesus. O fã-clube dele é que é o problema, mas ele é um cara legal. O fã-clube quer dizer a igreja, os seus seguidores, né? Os seguidores é o problema, mas Jesus é fantástico, mas os seus seguidores... E aí, irmãos, talvez ela ainda não aprendeu que não basta apenas amar o Senhor, tem que amar a sua família. E amar a família de Deus significa amar aqueles que andam com Jesus. Quando Jesus disse: olha, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foi o segundo texto que nós lemos de Mateus capítulo 28. Jesus está falando: olha, quando você batiza essas pessoas, pode deixar lá no primeiro texto, quando você batiza, Mateus 28, 19, essas pessoas, a partir do momento do batismo, ela começa a fazer parte da minha família. Qual é a família original de Deus? Pai, Filho, o Espírito Santo. É por isso que toda vez que nós cremos em Jesus, quando você decide seguir Jesus, imediatamente você precisa se batizar. Antigamente, eu não sei se é da sua época, mas foi da minha,
Às vezes as pessoas se convertiam e a igreja falava, não, tem que ficar no mínimo 6 meses para se batizar. Tem que ficar 1 ano para... A Cristina está balançando a cabeça lá, que eu acho que é da época dela. E aí, irmãos, eu confesso para vocês que desde quando eu me converti, isso foi uma coisa que me chateava. Desde quando eu me converti aos 8 anos, eu já ouvia falar sobre isso. Porque quando eu me converti com intensidade. Tirando aí meus 9, 10 anos de idade, que eu me afastei um pouco, porque minha mãe mudou de cidade, não onde que foi, não tinha igreja, mas sempre fui intensivo. E aos 12 anos, Senhor, antes de eu batizar nas águas, eu já estava sendo batizado com o Espírito Santo. E isso me incomodava, porque falava, não, eu tinha que ficar, eu já estava um bom tempo sem batizar. E eu começava a ler na Bíblia, que lá em Atos 2, a galera toda que se converteu com a pregação de Pedro, imediatamente foram batizados. Aí depois eu fui crescendo e fui vendo que aonde Paulo chegava, imediatamente, quando as pessoas se convertiam, ele já batizava o carceleiro mesmo. Quando Paulo estava preso e houve aquele terremoto em que as portas da prisão abriu, o camarada ia se suicidar, porque coitado, ele falou, eu sei que eu vou morrer quando César descobrir que os presos fugiram, eu vou morrer, então eu vou me matar. Na hora que o camarada vai meter a espada nele, Paulo grita, epa, calma lá, rapaz. Esse sacudidinho que teve aí foi o poder da adoração. O louvor que estamos fazendo, o nosso Deus, foi Ele que provocou esse terremoto aqui, mas pode ficar tranquilo. Deus fez o terremoto, mas ninguém fugiu não. Está todo mundo aqui, ninguém fugiu. E o camarada, rapaz, me conta sobre esse Deus aí, me fala sobre Ele. Paulo prega. E imediatamente o carcereiro fala, vamos lá para casa? Bora. E quando chegou lá, o camarada que tinha prendido Paulo, estava lá, o carceleiro, melhor dizendo. O carceleiro começa a pegar e começa a curar as feridas de Paulo. E enquanto ele está lá, cuidando das feridas de Paulo, Paulo está falando de Jesus para ele. E ele fala, eu quero aceitar esse Jesus. E ali, a partir daquele momento, tanto o carcereiro, quanto a mulher, quanto os filhos, e todo mundo que estava naquela casa, recebe Jesus como Salvador. E imediatamente Paulo fez o quê? Vamos batizar, meu filho. Quem nasce de novo precisa entrar logo na família de Deus. Naquele momento. E a gente vai começar a perceber assim, e por que nós precisamos 6 meses, 1 ano? Por quê? Por quê? A criança assim quando nasce, irmão, é imediatamente toda cheia de sangue. O que faz a primeira coisa? Depois do abraço lá, limpa. E o batismo é um dos símbolos do batismo, é a purificação pelas águas. Aquele que não nascer de novo da água e do Espírito. Nós nascemos de novo, aleluia! E nesse momento nós somos recebidos na família, não dá mais e nada menos o grande Senhor do universo. Ele nos adota e nos chama de filhos e nos faz, aleluia, membros da sua família. E é por isso, irmão, que não tem como dizer amar a Deus se não amar a família dele. E a família de Deus não é diferente da sua. Tem gente da sua família que você ama de coração, é o chaveirinho do coração. Mas tem pessoas da sua família que eu tenho certeza que você só suporta porque é seu sangue. Mas você suporta. Você convive. Não adianta querer sair da igreja porque na igreja tem gente difícil, não, irmão. Não adianta sair da igreja porque na igreja tem irmã que fala demais, tem irmão que fala demais. Irmão querido, presta atenção. Hello. Na igreja está todo mundo aqui aprendendo. Na igreja está todo mundo se santificando. Até tu tem um monte de defeito. Você não gosta que toca neles, que te faz insuportável para alguém. Não. Eu sei que nem todo mundo gosta de mim. Eu tenho que ter consciência disso. Não sei. Talvez não gosta porque eu sou barulhento. Talvez não gosta porque minha pregação demora. Às vezes não gosta porque, enfim, deve ter seus motivos. E é válido o motivo? É válido. É por isso que eu não vivo para agradar vocês. Eu vivo para agradar aquele que me chamou. Ponto final. E você não pode querer viver nessa igreja para agradar o irmão A e o irmão B. Você precisa viver para agradar primeiramente ao Senhor. Quando você agrada a Deus, você pode até não concordar com as ideias do seu irmão, mas você o ama e o respeita.
Quando você quer agradar a Deus, você pode até não gostar do jeito de ser da pessoa. Sabe aquele negócio que antes você falava, meu santo não bate com dela? Isso acontece também depois de crente. Continua acontecendo. Só que agora você não chama de santo. Você chama de perfil. É por isso que nós vamos falar sobre perfil comportamental. Tem perfil que não bate com o outro não, irmão. A conversão não nos faz um padrão de crente, não. Converteu e agora todo mundo é igualzinho. Não, tem uns que falam muito, outros falam de pouco. Tem uns que falam mais do que o necessário, outros falam menos do que o necessário. Tem uns que é esperafatório, na hora que chega, todo mundo já sabe, chegou, tá lá, vem. E tem uns que, eu nem vi que o irmão estava aí, de tão quietinho que ele estava. Não, tem gente de todas as formas. E a igreja de Deus é assim, é cheia de diversidade. Uma das belezas de Deus, de diversas que eu poderia citar, e aí a gente tem que passar o resto da vida falando aqui, porque são inúmeras, é o poder de Deus atuando na diversidade. Não existe apenas um tipo de cachorro no mundo, não, irmão. Quantas raças de cachorro existem? Quantas raças de gato existem? Meu irmão, é muita coisa. Até um micróbiozinho insignificante, você só vê lá pelo telescópio, o bicho tem microscópio. Até aquele bicho tem as bactérias, tem diversas bactérias, irmão. É diversidade demais. Agora a gente quer que os seres humanos, a obra-prima de Deus, seja igual. Não vai ser aqui, nem no céu, e muito menos no inferno, meu irmão. Deus nos criou, aleluia, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua característica, cada um com o seu jeito de ser, para que o nome dele seja glorificado na diversidade, aleluia. Por isso não ache-se menor porque você é calado, e não se ache superior porque você se apresenta. Cada um Deus usa do seu jeito, da maneira que ele é, para a glória do nome dele. Você pode adorar Jesus com as palmas, aleluia. É por isso que Efésios capítulo 2, verso 19, nos diz: portanto vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membro da família de Deus. Olha que legal. Somos membros da família de Deus. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Isso é uma frase de uma música de Fernandinho, que depois eu vou ter que cantar domingo. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Está lá. Não sei de onde antigo Fernandinho aí, vocês não devem conhecer, né? Da minha época. Amém. Mas os propósitos de Deus só se encerram em adoração e comunhão? Não. Nós temos um terceiro propósito que nós vivemos nesses 40 dias. E vamos dizer isso bem forte. Qual é o terceiro propósito? O amor à palavra de Deus. E isso é discipulado. Deus nos chamou para fazermos discípulos. E é isso que o texto está dizendo. Ensinando a obedecer tudo que tenho ordenado a vocês. Irmãos, Deus quer que nós adoremos a Ele com inteireza de coração e de vida. Deus quer que nós tenhamos comunhão com a família dEle. Por isso, se você fala mal do seu irmão, tu está falando mal de Deus. Está falando mal de Deus. Está falando mal da família dEle. Melhor dizendo, né? Da família de Deus. E uma coisa que eu tenho aprendido, irmão, que tem família que é assim, quase não vai na casa do outro, quase às vezes nem manda zap, mas se mexeu com um, mexeu com todo mundo. E com Deus também é a mesma coisa. Deus é assim, se mexeu com um, mexeu com todo mundo. Mexeu com o pai, com o filho, com o espírito. E aí, meu irmão, Deus é um pai ciumento. Sabe aquela mãe que mesmo que o filho está errado, mesmo que ela sabe que o filho está errado, mas ela prefere chegar em casa, quebrar o pau, colocar de castigo, dar umas 3 surras, uma de manhã, à tarde e à noite. Mas na frente de todo mundo, ela vira aquela galinha, vem, vem. É exatamente Deus. Ele nos chama na catraca, irmão. Deus nos repreende porque Ele nos recebe, porque Ele é o nosso Pai. Está lá em Hebreus capítulo 12. Deus repreende todo aquele que Ele recebe como filho.
E é por isso, irmãos, que o nosso Pai, quando Ele nos recebe na família, Ele faz questão de nos instruir como você, pai, instrui os seus filhos. É por isso que eu defendo que em toda família, e eu trago isso para a nossa família aqui renovada, quem chega primeiro precisa ensinar quem chega depois. Irmãos, minha mãe só teve 2 filhos, mas eu conheci famílias lá de onde eu vim que tinha 14 filhos. Mães que tinham 14 filhos. E agora me fala como uma mãe ia cuidar de 14 filhos. Enquanto ela estava escanchada em um aqui, o outro estava na barriga, e o outro estava aqui, mas quero comer. Como essa mulher aguentava? Não dava. Paria um por ano, no resguardo já fazia outro praticamente. E sabe como que eu conseguia? Porque aquela, não era uma escada, já era uma ladeira. Começava a cuidar de uma lá e até chegar o bebezinho que a mãe cuidava. Entende uma coisa, irmão? Você já percebeu que depois que você ficou mais velho de crente, algumas provas que antes era mais fácil que você passava, você nem sentia, nada abalava a sua fé? Porque naquele momento que você era novo na fé, Deus te blindava de muita coisa que Ele hoje permite chegar até você, depois de maduro na fé. Eu uma vez me cheguei a perguntar a Deus, Senhor, antes tinha luta que eu tirava não, era 2 horas, nem precisava orar muito tempo não, era 2 minutinhos de oração, o negócio já resolvia. E hoje parece que virou um pesadelo para se resolver. E aí, você deve lembrar que nós estudamos sobre isso. E teve um desses capítulos, desses 40 dias, que Rick fala sobre isso. Quando a gente é novato, Deus cuida, mas Deus blinda para que algumas coisas não cheguem. Mas depois que você fica velho, Deus fala, agora pode isso, tem que resolver isso aí. E o discipulado, irmão, é que vai nos dar o conhecimento, a condição, a maturidade para lidar com problemas de gente grande. Irmãos, entenda isso. Quando se fala de discipulado, nós estamos falando de maturidade. Me desculpe, meu irmão. O que faz um crente maduro não é o tempo de crente que ele tem, é o quanto de discipulado que ele viveu. Não adianta, nós encontramos, infelizmente, pessoas de 30 anos de crente, 20 anos de crente, que dá mais trabalho do que quem está convertendo hoje, irmão. Por quê? Culpa deles? Não. Culpa da forma como foi lidado as coisas. Ganhou, mas não cuidou. Ganhou, mas não discipulou. Não treinou. Jesus não simplesmente chegou para os apóstolos e falou, vem comigo. Ele não, vem, e eu vou fazer você pescadores de homens. Eu vou fazer. Isto é, eu vou empreender uma força para transformar você de um pescador de peixe em um pescador de homem. Eu vou empreender em você, eu vou investir em você para que você cresça e quando você crescer, ensinar outras pessoas. A gente fica pedindo, irmãos, eu já encontrei e eu parei de orar, embora que de vez em quando dá vontade de falar isso para Deus. Eu parei de falar assim, Senhor, manda alguém para me ajudar. Eu já orei assim. Senhor, manda uma pessoa experiente para cuidar do grupo de senhoras, do grupo de jovens, lá em Itaiobeiras mesmo. Quando começou a chegar as pessoas na igreja, quando começou a converter as primeiras pessoas, e eu vi que estava começando a crescer a igreja, glórias a Jesus, e eu comecei a falar, foi nesse período que eu mais orei, Senhor, manda alguém para cuidar dessas mulheres, manda alguém para cuidar de tal, manda alguém. Até um dia eu levei um tapa de luva, disse, rapaz, não vou mandar coisa nenhuma não, eu já estou mandando. Porque é pronto, pega eles e transforma eles em líderes. Oi, é muito bom ficar orando a Deus, manda alguém para apacentar as mulheres. Aí chega alguém com a mentalidade formada em outro lugar para apacentar um grupo de mulheres com uma mentalidade diferente do lugar que ela... Não, irmão, presta bem atenção, hello. Nós precisamos compreender que não existe líderes prontos, é você que tem que forjar a liderança. Está entendendo por que quando assumi que eu entendi em Deus que eu não poderia dar sequência da maneira que estava. Eu tinha que zerar. Embora que eu não zerei, automaticamente as pessoas foram desistindo das suas funções de liderança. E eu falei assim, olha, não vou colocar liderança porque eu preciso forjar. Eu preciso lapidar. Porque o que o Senhor me ensinou é que não existe líderes prontos. É você como líder que forja outro líder.
É eu que preciso lapidar. E eu sei do desafio que é isso. E isso só através do discipulado. O nosso centro de capacitação no Planalto vai ser o nosso lugar onde Deus vai ser a nossa, como eu posso dizer, aquela horta bonitinha que tem aquela, qual é o nome daquele negócio? Estufa. Onde dali vai surgir líderes poderosos para a glória de Jesus. Eu tenho orado para isso. Liderança não se ganha, liderança se faz, se forja no andar junto. Eu já falei para os irmãos qual o significado da palavra discipulado. É dividido em duas palavras: discípulo ao lado. Quanto mais ao lado da sua liderança você andar, mais discipulado você será. É por isso que eu digo, irmão, não tem como, eu não consigo formar discípulo se a pessoa só vem no culto uma vez por mês, na ceia. Nunca vai ser. Eu não consigo formar discípulo se a pessoa não vai no CCM. Nunca. Nesse primeiro momento eu não consigo. Eu só vou conseguir discipular você se você decidir andar junto. Era Jesus que ia até onde os discípulos estavam, os discípulos que iam até Jesus estavam. Irmão, tem gente que fala assim: ah, meu pastor não me visita. Tu vai na casa do pastor, meu filho. Anda junto. Vai lá. A gente precisa compreender, irmão, que não existe incômodo. Não, eu sei que tem hora que a mãe fala, o Gênero me fala: ó, menino, vai um pouquinho com seu pai lá para ver se me deixa quieto. Ela já falou isso, que tem hora que faz que incomoda. Mas ao contrário de Deus, Ele não incomoda. Ele não incomoda. E um líder, um discipulador, também não pode se incomodar com seus discípulos. Ele precisa entender que discípulos são filhos que está sobre a sua guarda, para que ele possa cuidar, nutrir, ensinar e direcionar. Porque aquele um dia vai ter que nutrir, direcionar outros discípulos. Quando Paulo encontrou Timóteo, Timóteo já tinha sido salvo, nós já preguei sobre isso aqui, pela mãe dele e pela sua avó. Mas Paulo falou assim: vem aqui, anda do meu lado. Paulo colocou Timóteo debaixo do braço e falou: bora comigo, aonde eu for. E depois, no final da vida, quem foi que assumiu as igrejas que Paulo estava? Timóteo, Tito, Epafrodito, camarada que andou com Paulo. Quem foi que assumiu o ministério que Jesus plantou? Os discípulos que andou com Jesus. Paulo herdou de quem? De Barnabé, que foi lá no lugar, em Tarso, quando os discípulos de Jesus mandou ele para lá, que estava dando muito trabalho. Barnabé foi lá e trouxe Paulo e disse: anda comigo. Foi só depois que Barnabé buscou Paulo, e Paulo andou com Barnabé, que Deus falou: separa para mim Barnabé e Paulo. Não falou separa para mim Paulo e Barnabé. Diz Barnabé e Paulo. E andaram juntos, até onde o Senhor determinou que eles se separassem. Discipulado, irmão, é isso, é relacionar. Meu irmão, quando eu falo você precisa ter um discípulo, você precisa trazer alguém para perto de você, para que ele aprenda com você. Irmãos, por isso que eu digo que eu procuro ser autêntico. Se eu estou triste, eu falo: irmão, estou triste hoje, não sei, eu estou chateado. Ou às vezes você já vê na minha cara, cita assim: chateado. Porque pastor também estressa, pastor também fica com raiva, pastor tem vontade também, mas pastor também tem seus momentos de alegria, de bobão, de palhaço, né? Porque a vida é isso. Discipulado é você aprender a andar com o outro. Antes a igreja se resumiu o discipulado na escola bíblica dominical, irmão, onde pegava uma revista feita por outro pastor de uma outra igreja, de uma outra cidade, com uma realidade diferente, e tinha que entregava a mensagem que era para um contexto. Eu tenho certeza, irmão, eu acho que eu não era o único não, aquelas revistinhas me cansavam, porque não entendia nada, ou entendia pouco, porque falava de um assunto que muitas vezes não estava relacionado diretamente à necessidade daquele momento da nossa igreja. Nada contra, viu? Os meus livros lá da Igreja Renovada, ver lá, na Rede Aleluia, vai me pegar. Mas não, é algo que eu defendo. Nós precisamos compreender, irmãos, que Deus nos chamou para cumprir os propósitos dele. E um dos propósitos é discipulado. E discipulado não tem como fazer atacado. Discipulado é a granel. Você sabe a diferença, né? É no varejo, isso. Mas minha mãe falava granel. Aprendi com ela. No varejo é 1 a 1, ou num grupo pequeno.
É por isso que nós vamos falar da célula. É por isso que nós falamos do pequeno grupo. Porque lá no pequeno grupo você tem como compartilhar. No pequeno grupo você tem como falar dos seus... Lá no pequeno grupo é direcionado. Cresceu, já ficou um grupo grande, multiplica. Aquele segundo grupo que multiplicou já vai abrindo em outra casa. E ali já vai alcançar outras pessoas. Já vai cuidar de outras pessoas. Simples assim. Algo bíblico. Por isso que o texto sagrado nos orienta a dizer, 1 João capítulo 2, verso 5. Mas se alguém obedecer a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Discipulado é você amar a palavra, é você ser treinado com a palavra, é ser ensinado por intermédio da palavra. E é isso que o Senhor está gerando com a gente. Por isso, novamente eu falo, se você não tem ido no Lidere, está na hora de começar. Porque não adianta, meu irmão. Não vai ter como você crescer se você não for alimentado de maneira adequada. Amém? Mas o propósito de Deus é apenas adorar, apenas ter comunhão, apenas discipular. Não, o propósito de Deus vai além também disso. No texto de Marcos, capítulo 12, verso 31, diz: ame os outros como você mesmo. E amar os outros é servir o próximo, é serviço. Irmão, não tem uma maior prova de amor do que você dar a sua vida em prol de outra pessoa. Não tem como. A maior prova de amor é você se doar a outras pessoas. E quem disse isso é Patrick? Não, quem fala isso é Jesus. E claro que eu não estou dizendo para você se suicidar pela pessoa, mas estou falando de você dar a sua vida por as pessoas, é servindo elas. Quando eu falei lá no Lidere, que servir, no contexto da Bíblia Sagrada, é se tornar um escravo, eu sei que gera espanto, mas é essa a realidade. Nós nos tornamos, no decorrer do tempo, pessoas egoístas, pessoas que pensam em si próprias, pessoas que só pensam em si mesmas, não querem servir as outras pessoas, não têm tempo. Da mesma forma que elas não têm tempo para Deus, elas também não têm tempo para o próximo. E com isso, ela anula totalmente os grandes mandamentos. Porque muita gente diz, quando eu tiver um tempo eu vou ao culto. Quando eu tiver um tempo eu vou na célula. Quando eu tiver um tempo eu vou na reunião de oração. Quando eu tiver um tempo, pastor, eu não tenho lido a Bíblia. Por quê? Porque eu acordo cedo, vou para o trabalho, já chego tarde, já chego cansado, e eu já vou dormir. Aí você para e pensa, mas quanto tempo você parou olhando no celular? Nesse dia todo. Quanto tempo você parou assistindo a partida de futebol? Quanto tempo você parou assistindo Gênesis, Reis? Agora a gente fala, cara, você tem tempo sim, o problema é que você não canaliza esse tempo para aquilo que de fato é importante. Não existe falta de tempo para adorar, e não existe falta de tempo para discipular, e não existe falta de tempo para servir. A questão é que estas coisas ainda não se tornaram prioridade em nossa vida. Porque a partir do momento que viver o propósito de Deus for nossa prioridade, os 5 que nós aprendemos aqui nesses 40 dias, eles vão ter prioridade na nossa agenda. Marca uma reforma na igreja, eu vou estar colado. Para quando? Dia tal, não tem mais nenhuma outra agenda. Dia tal, vou servir minha comunidade. Uma reforma na casa do irmão, eu vou lá, estou colado. Não, tem irmão A, irmão B vai, hoje eu vou. Gente, servir as pessoas. E nós vamos aprender isso aqui, ó. Próxima terça-feira, nosso seminário. Vamos falar disso, mas nem vou falar muito aqui não. Porque lá nós vamos aprender demais sobre esse negócio de servir. Ou esta igreja aprende a servir, ou ela acaba. Fecha a porta. Se essa igreja não viver os propósitos a partir de hoje, não, pode fechar. Não vai ter relevância nenhuma. E é por isso que no final dessa mensagem eu vou falar uma coisinha que você já ouviu. Eu só vou relembrar. Por isso que o texto, vamos lá. A Bíblia diz, João capítulo 21, verso 17. Pela terceira vez, Jesus vai chegar até Pedro. E depois de ter perguntado já 2 vezes, Jesus vai perguntar a terceira. E pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama?
Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: então, cuide das minhas. Você já deu para entender o que Jesus está dizendo aí, né? Tu me ama mesmo? Pedro, tu me ama? Pedrão, fala a verdade, tu me ama? Eu amo, Senhor. Então, se você me ama, a maior prova de amor que você vai me mostrar é você cuidar das minhas ovelhas, dos seus irmãos na fé. Cuidar é servir. Tem 2 textos da Bíblia que fala, que mostra a nossa prova de amor por Jesus. Primeiro ele disse: se me amares, guardareis os meus. E ele disse: se me amares, cuide do outro. Eu pergunto, tu está cuidando das ovelhas de Jesus? Bom, Carlinhos, tu está cuidando das ovelhas dele? Jeane, Rian, tu está cuidando das ovelhas de Jesus, meu filho? Está cuidando? Será que eu estou cuidando? Porque a gente fala assim: não, é o pastor que tem que cuidar das ovelhas. Quem disse que é só o pastor? Você esqueceu que o pastor também é uma ovelha? Pastor é uma ovelha do Supremo Pastor. Nós fomos chamados para cuidar um dos outros, irmão. Pedro era ovelha de Jesus. E ele está dizendo: cuide das minhas ovelhas. Irmão, tu tem que cuidar do outro, irmão. O problema é que às vezes, em vez da gente cuidar, a gente assassina. Você percebeu quando uma pessoa está caindo, ela pecou. Certa feita, eu estava fazendo uma visita em um caso de um presbítero, com um pastor. E eu cheguei na casa do presbítero e tal, presbítero super conservador. E ele disse assim, estava conversando, e ele entrou na vida de um irmão da igreja que também, não sei se era presbítero, só sei que era um irmão que dava aula na escola dominical. Eu era um líder na igreja. Eu acho que ele era presbítero, não vou lembrar. Ele falou: pastor, pois direto, ele vai lá, sai da casa dele, vai lá, porque a casa dele era no alto, a casa desse presbítero era embaixo, e dá para ver tudinho lá mesmo. Direto, ele sai, ele vai lá na venda, sem camisa, compra pão, faz isso e volta para a casa dele. Camarada desse, pastor, tem que ser disciplinado. Eu lembro como se fosse hoje, tal. E o pastor tentando comentar com ele: não é assim não, irmão, a gente tem que tal. E ele falou: moça. Aí ele falou: pastor, você não tem cajado não? Cajado para um pastor é para isso. Ô irmão, diante de Deus, aquilo que eu falo para os irmãos até hoje foi nesse dia que veio esse insight. Ele disse: pastor, tem que meter o cajado. Não pode ficar assim, porque por isso a igreja está do jeito que está. E eu falei assim: ô irmão, pastor, eu não tinha falado nada até nesse momento. Aí nesse momento, eu tinha uns 15 anos na época. Ô pastor, ô presbítero, se ele está assim, o senhor acha que ele está doente? Se o senhor meter o cajado, ele vai acabar de morrer, meu filho. Nós precisamos o quê? Cuidar. Se tem uma ovelha que está calambiando, está fraca, está pecando, e você for meter o cajado, vai fazer o quê? Tu mata. E o que acontece na igreja é isso: mete o cajado. Pastor, meteu. Eu tenho uma raiva desse negócio de meter o cajado, porque cajado não é para isso. Cajado não é para matar, cajado é para salvar. Ponto final. Cajado é para resgatar. E nós não cuidamos. Em vez de a gente cuidar, a gente assassina, a gente mata, a gente fere. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ser bíblico e falar a verdade. Eu não estou falando que a gente tem que falar as coisas mamão com açúcar. Eu estou dizendo que a gente precisa falar a verdade, pregar a verdade em amor, compreender que as pessoas são ovelhas e nós vamos ter que prestar contas a Deus por ela. Se uma pessoa se afastar da igreja por causa da minha ajuda, da minha atitude, se elas ir para o inferno por causa de mim, eu vou para o inferno junto com elas. É por isso que você precisa olhar para o seu irmão. Olha para essa pessoa linda que está aí. Não sei se está tão linda assim não, mas vamos lá, para agradar. Olha aí. Sabe essa pessoa aí, irmão? Você tem que ser escravo dela. Serva. Sabe? Servir. Jesus disse isso para nós servirmos uns aos outros, irmãos. E eu quero encerrar falando o último propósito, o quinto e último propósito da nossa igreja. Qual é? Amor pelos perdidos. Último e tão importante quanto os outros. Tem gente que fala assim:
Missão é a principal obra da igreja. Está errado. O que adianta você ganhar se você não cuida? Não faz sentido. Eu só posso ganhar se eu estou interessado em cuidar. Não adianta trazer as pessoas para a nossa igreja, irmão, se chegar aqui e elas morrerem na fé. A gente tem que cuidar. Entenda bem, quanto mais gente chegar na nossa comunidade, quanto mais pessoas virem para cá, mais quem já está aqui precisa desembuchar e desenrolar. Missão é amar a pessoa que não está entendendo o evangelho e não xinga. É amar as pessoas que, por não entender o evangelho, quer nos matar. É amar a pessoa que fala mal de nós. É ter misericórdia dela e não ir para as redes sociais e xingar elas também. Missão é isso, irmão, é você ter amor porque ainda não recebeu o que você teve o privilégio de receber da parte de Deus, que é a salvação. Não é amar os que nos amam, mas é amar os que nos perseguem. Portanto, vão todas as nações, todos os povos do mundo e façam que eles sejam meus seguidores, meus discípulos, preguem o evangelho. Só que não, pastor, está muito bom, o discipulado está maravilhoso, a comunhão está perfeita, a adoração, o culto é uma bênção. Quando eu chego na igreja, todo mundo me recebe bem, serve bem. Tá bom, né, irmão? Você já percebeu que 4 desses 5 propósitos, 1 é para Deus, adoração. 2 é para coletividade, para todos nós, a comunhão. 3 é para mim, servir. Eu vou servir como eu também sou servido. O 4 é para meu crescimento, discipulado, de crescimento do outro. Mas no 5º, não é para nós, é para os outros que estão lá fora. 4 dos propósitos são da igreja. 5º é para a gente sair da igreja. Você pode adorar na igreja. Você pode ter comunhão na igreja. Você pode servir aqui dentro da igreja. Você pode discipular aqui dentro da igreja. Mas você não pode ganhar almas aqui dentro. Você não pode salvar o perdido aqui dentro. É lá fora. Só que nós amamos os 4 primeiros. Mas quando chega em missão, dá uma preguiça. A gente não. Mas não, irmão. Se você faz os 4 e não faz o 5º, não está cumprindo o propósito de Deus na excelência que deveria cumprir. Porque quem ama a Deus, ama o perdido. Deus não enviou o mundo para... Deus não mandou Jesus para salvar o crente. Deus mandou Jesus para salvar o perdido. Jesus não morreu por crente. Jesus morreu para o perdido, para que ele se torne crente. A igreja não existe para a própria igreja. Ela existe para salvar outras pessoas. Mateus capítulo 11, verso 28 diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar os seus pesados cargas, e eu lhes darei descanso. Através de quem que Deus cumpre isso aí? Através da igreja. Meu irmão, está na hora da gente compreender que o nosso propósito, o 5º propósito, ficou 4 ali, mas é 5º, eu esqueci de mudar de 4 para 5. O nosso 5º propósito é amar os perdidos. Você entendeu? E é por isso que eu quero concluir dizendo, coloca lá o porquê que a nossa igreja existe. Esta igreja existe a partir de hoje para cumprir os propósitos de Deus. Ela existe para ser uma igreja, exatamente aí, ó, que ame a Deus através da adoração, ame a sua igreja através da comunhão, ame a palavra de Deus através do discipulado, ame ao próximo através do serviço, ame os perdidos através da missão. E é esse o ciclo. Nós adoramos a Deus, temos comunhão, aprendemos a palavra, começamos a servir na igreja, mas devemos ir. E aquela pessoa que é salva, ela vem, começa a adorar, começa a interagir com a igreja, ela começa a ser discipulada, depois ela começa a trabalhar, e ela vai, e assim é o ciclo da vida da igreja. Todo mundo que vem na igreja primeiro, a pessoa que não vem, ela vem porque eu vou lá adorar a Deus, eu vou lá porque Deus me ama, eu vou lá porque eu tenho que ir na igreja pelo menos uma vez, para quê? Para adorar a Deus. Então ela vem, ela adora a Deus com a gente. Ou você acha que Deus não recebe adoração? Recebe, porque ele está adorando dentro do conhecimento dele. Então ele começa a vir, adora,
ele começa a ter comunhão com a igreja, ele começa a viver na comunhão, porque a igreja começa a ter comunhão com ele, e aí depois a igreja começa a ensiná-lo, depois que ele ensinar, depois a pessoa aprende, ela começa a servir a igreja, e depois ela vai lá e busca mais, esse é o ciclo. Só que o problema vem, está aqui, ó, nós emperramos aqui, ó. A gente começa a vir para a igreja, adora, cultua, celebra, faz tudo. Quando chega lá na comunhão, mais ou menos, emperra ali. Não vai no CCM para ser discipulado. Se não vai no CCM para ser discipulado, não começa a servir. Se não começa a servir, como que ela vai lá atrás do perdido? Faz sentido? Por isso a nossa declaração, fique de pé a nossa declaração. Pode seguir na frente, vai lá, muda aí que eu quero colocar o último aí para os irmãos. Vai lá, pode acelerar, vai, pode ir na frente, pode mandar. Nós somos a razão. Por isso eu quero que guardem isso aí. Qual a razão de existir da nossa igreja? Você já sabe? Ela já revelou. Ela já revelou. A razão. Vamos lá, irmão. Por que essa igreja existe? Para ser uma igreja? Não. Para gravar tem que ficar tudo igualzinho. 1, 2, 3, bem alto. Ser uma igreja renovada pelo Espírito Santo, para adorar a Deus, pregar o Evangelho, crescer em comunhão, servir uns aos outros e fazer. Então levanta para fazer e adorar Jesus. Nós somos esta igreja, vamos viver esta igreja para a glória de Jesus. Aleluia. Se você não sabia, porque as portas da renovada estavam abertas, a partir de hoje você sabe, em nome de Jesus. Se você não cumprir esse propósito, meu irmão, minha irmã, tu está encrencado com Jesus, porque o propósito é dele. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. E a partir de hoje, pode deixar aí, minha irmã, pode deixar aí na nossa declaração de missão. Você vai guardar isso no seu coração. Porque agora, toda vez que você pisar os pés dessa igreja, você vai, toda vez que falar o porquê que a renovada existe, qual o objetivo da renovada, quando alguém te perguntar por que existe igreja, você não vai responder se vai ganhar alma. Não. Ganhar alma é apenas um do propósito. Para ter comunhão com os irmãos. Não, é apenas um. A igreja existe na terra para adorar, pregar, ter comunhão, servir e discipular. Ponto final. Um desses não, os 5, todos eles. Então tudo que fizermos aqui nessa igreja, a partir de hoje, já está sendo, um pouquinho aqui, um pouquinho mais, a partir de hoje, integralmente, vai estar fundamentado em nossos propósitos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai de amor e graça, no nome de Jesus Cristo. Eu quero louvar o Senhor pela sua palavra e por esse novo tempo. Sim, Deus, agora eu posso começar a dizer que é novo. Porque o Senhor está nos dando uma razão para existir. Como eu iniciei essa pregação dizendo, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então a gente fazia o que vinha na cabeça. Ia para qualquer direção, qualquer projeto, qualquer festa. Desde que trazesse pessoas, desde que isso é válido. Mas agora nós temos um norte, nós temos uma bússola. E a bússola é viver o propósito do Senhor. Cumprir o propósito do Senhor. Cumprir o propósito de adorar. Cumprir o propósito de ter comunhão. Nós vamos esforçar, Senhor, o máximo para amar os mais diferentes pessoas possíveis dessa igreja. Com seus mais diferentes temperamentos. Mais diferentes jeitos de ser. Vamos amar, porque, querendo ou não, faz parte da sua família. Vamos discipular, vamos ensinar os novos convertidos, os novos chegantes, mesmo que já são convertidos, mas que estão se integrando à nossa igreja recentemente, eles vão ser discipulados, ensinados. Vamos servir a igreja, seja como diácono, seja como presbítero, seja com qual que for. Antes de qualquer título, nós seremos servos, escravos uns dos outros. E nós estaremos, Pai, saindo da zona de conforto. Seja através das células, dos pequenos grupos. Seja através dos impactos evangelísticos. Seja através, meu Pai amado, das panfletagens.
ser através, meu Pai amado, dos folders, das imagens da rede social, dos vídeos, seja como for a estratégia que o Senhor direcionar, nós sairemos deste lugar, dessa caixinha do conforto, e iremos, meu Pai, e quebraremos as portas do inferno, para resgatar aquele que está perdido, e trazer em nome de Jesus, para o reino do Filho do seu amor, por intermédio do sangue de Jesus. Deus nos ajude a cumprir esses propósitos. Não será fácil, não será, Senhor, do dia para a noite, é uma caminhada, e eu creio que o Senhor nos ensina, e o Senhor nos dá a direção, para começarmos isso para a glória de Jesus. Eu oro e te agradeço, para a glória do Senhor. Amém e amém. Você crê nisso em nome de Jesus? Então aplauda ao Senhor Jesus nessa noite, amado.